Bom, pessoal, vamos aqui então fazer a correção das nossas atividades de química orgânica que foram propostas para vocês no Classroom. Vejam, na questão número 1, ele diz o seguinte enunciado: a hidrogenação catalítica. O que é uma hidrogenação catalítica? Significa uma adição de hidrogênio com catalisador. De uma dupla ligação é caracterizada como uma reação de. Bom, então só lembrando que a hidrogenação de uma dupla ligação já está nos dizendo que é uma dupla ligação. Então, a hidrogenação é a reação entre um alceno sendo adicionado hidrogênio gasoso, e isso em presença de catalisador. Ele me pergunta: é uma reação de eliminação? É uma reação de adição? É uma reação de transesterificação? É uma reação de saponificação? Ou é uma reação de substituição? Bom, essa primeira questão que nos é proposta nas atividades, ela é bastante simples, uma vez que, se nós formos observar cada uma dessas reações, reação de eliminação nós ainda não aprendemos, então esse item eu posso tirar fora. Reação de transesterificação também nós ainda não vimos, então também posso tirar fora. Saponificação também é uma reação que ainda não aprendemos, então eu posso eliminar esse item. E substituição também ainda não vimos. Por que nós não vimos? Porque nós estamos ainda muito no início do nosso aprendizado de reações orgânicas. Então, dos 5 itens colocados, sobrou apenas o item que é o item correto, ou seja, reação de adição. Na questão número 2, ele traz no enunciado: assinale dentre as alternativas abaixo aquela que não caracteriza uma reação de adição. Só lembrando que as reações de adição são aquelas reações que ocorrem em compostos insaturados, ou seja, aqueles compostos que apresentam dupla ou tripla ligação. Também, se nós analisarmos cada um dos itens aqui, fica muito fácil de encontrar a resposta. Por exemplo, na questão A, ele diz aqui o acetileno. Acetileno é o eteno mais brometo de hidrogênio. Bom, basta nós vermos aqui que ele está falando acetileno em, quer dizer que tem dupla ligação. Se ele tem dupla ligação, ele é uma reação que ocorre adição. Mas eu quero saber qual não é uma reação de adição. Veja, butadieno em também tem dupla ligação, também ocorre adição. Metilpropeno, veja, em também dupla ligação. E ainda ciclobuteno também em tem dupla ligação. Veja que sobrou apenas a letra C, hexano. Hexano, veja que o infixo dele está escrito an, quer dizer o que? Tem apenas simples ligação, ou seja, ele é um hidrocarboneto saturado. E nós vimos que nas reações de adição, eles ocorrem apenas em compostos insaturados, por dupla ou por tripla ligação. Então, a letra C é a resposta que eu devo marcar. O hexano mais cloro é a reação que não caracteriza-se por uma reação de adição. Na questão número 3, reparem no enunciado. Ele diz assim: numa reação de adição entre propeno e ácido bromídrico, espera-se como produto principal. Bom, para que a gente possa resolver essa questão, primeiro, então, vamos fazer a reação aqui embaixo, para daí a gente ver qual é o resultado final. Veja,
Para que eu faça a reação, primeiro vou ter que desenhar as moléculas do propeno e do ácido bromídrico. Propeno, lembrando que é o meu composto orgânico, o nome dele é formado por 3 partes. O prefixo, que é o número de carbonos, o infixo, que é o tipo de ligação, e a terminação O, que é a terminação de hidrocarboneto. Então veja, prop são 3 carbonos. Em quer dizer que tem uma dupla. Então, aqui está a dupla ligação. Se ele tem uma dupla, a outra ligação é simples. E a terminação O de hidrocarboneto significa que além dos carbonos eu tenho aqui os hidrogênios. Lembrando que eu coloco sempre a quantidade necessária para fechar as 4 ligações. Aqui eu tenho o propeno. Ele diz que o propeno está reagindo com ácido bromídrico, o HBr. Então aqui está a minha reação. Bom, primeiro, que quando eu for fazer a minha reação, eu devo observar o seguinte, que o meu ácido bromídrico, ele é uma molécula polar. Por quê? Porque o bromo, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio e tende a puxar o elétron do hidrogênio mais para próximo dele, fazendo com uma polarização na molécula, formando cargas, carga positiva e carga negativa. E aí, então, como vai ocorrer essa reação química? Veja que aqui na minha molécula do propeno, eu tenho uma dupla ligação. Dupla ligação significa que eu tenho, então, ligação π. Ligação π é uma ligação rica em elétrons. E elétron significa carga negativa. Então, na minha dupla ligação, eu tenho cargas negativas, tenho elétron. Aqui, na minha molécula do ácido bromídrico, eu tenho um polo positivo. Ocorre atração entre as cargas. Então, os elétrons da dupla ligação atacam o polo positivo do ácido bromídrico, havendo o rompimento da dupla ligação e também a quebra do ácido bromídrico. Quando rompe a dupla ligação do propeno, reparem que eu tenho 2 possibilidades do hidrogênio adicionar-se a um dos carbonos. Mas a regra de Markov-Nikov diz que o hidrogênio do halogenidreto ele deve ser adicionado ao carbono mais hidrogenado da onde estava a dupla ligação. Veja que entre os 2 carbonos que foi quebrado a dupla, o carbono mais hidrogenado é o da direita. Então, o hidrogênio obrigatoriamente vai entrar nesse carbono, ocorrendo formação de carbocátion no carbono vizinho. Por que ocorre essa formação? Por ser um carbono secundário, ele é mais estável. Na minha segunda etapa da reação, reparem que eu vou desenhar novamente como ele está ali, com o carbocátion. Como houve a quebra da molécula do halogenidreto e o hidrogênio entrou no carbono mais hidrogenado, sobrou aqui então quem? O brometo com carga negativa. Reparem que de novo eu tenho carga negativa, carga positiva. Atração entre as cargas, ocorre ataque do brometo então no carbocátion, formando o meu produto final. Aqui está o meu produto final. Bom, mas eu preciso saber qual é a nomenclatura desse composto. Vejam que aqui então eu tenho um derivado halogenado. Como que eu dou o nome dos derivados halogenados? Primeiro escrevo o nome do halogênio. Br é bromo. Agora o nome do hidrocarboneto que deu origem a ele. 3 átomos de carbono, prefixo é prop. Entre carbonos tem o simples ligação, o infixo é an. Terminação O de hidrocarboneto. Então eu tenho aqui o bromo, propano. Devo numerar. O bromo está no meu carbono 2, então eu localizo ele aqui. Então 2 bromo, propano. Reparem que a minha resposta aqui, 2 bromo, propano, é a letra B.
Dando sequência, então, aos nossos exercícios, vejo que na minha questão número 3, ele diz assim: a regra de Markov-Nikov indica que um reagente nucleófilo. O que é isso? Nucleófilo. Filo quer dizer ávido. Núcleo, carga positiva. É ávido por carga positiva, gosta de carga positiva. Deve ser adicionado ao carbono menos hidrogenado. E o eletrófilo, ou seja, ávido por elétrons, cargas negativas, deve ser adicionado ao carbono mais hidrogenado de um composto orgânico insaturado, como um alceno ou um alcino. Com relação aos hidrocarbonetos, assinale a opção em que ocorrerá uma reação de adição segundo a regra de Markov-Nikov. Essa questão, apesar dela ser um enunciado bastante grande, é uma questão muito simples de ser resolvida também. Porque quando nós vimos a matéria das regras de Markov-Nikov, nós vimos que Markov-Nikov só acontece em reações de adição com os halogenidretos. Halogenidretos. Mas quem são os halogenidretos? São os ácidos orgânicos, o HCl, o HBr ou então o HI. Ou então ele acontece em reação de hidratação, ou seja, reação em que ocorre a adição da molécula de água. Hidratação, adição de água. Bom, numa dessas duas opções aqui é que ocorre a regra de Markov-Nikov. Se eu observar na letra A, vejam que o etino está se somando ao hidrogênio gasoso. Não é halogenidreto e não é água. Então, esse item eu posso cortar fora. Na letra C, também eu tenho uma reação do eteno com o cloro gasoso. Também não é halogenidreto, também não é água. Também posso cortar fora. E ainda, na letra E, notem que o propino está reagindo com o bromo. Também não é halogenidreto, também não é hidratação, então eu posso cortar fora. Fiquei com apenas duas opções: etano mais água, buteno mais água. Mas notem que o etano tem simples ligação. Quer dizer o quê? Ele é um composto saturado. Se ele é um composto saturado, ele não ocorre reação de adição. Então, outro item que eu posso eliminar. Ficou apenas o meu item correto, então, o buteno reagindo com água. Esse item, letra D, é a minha resposta correta. Na questão número 5, ele diz assim: quando o 3-metil-X2-eno é submetido a uma reação de hidratação em presença de um ácido, como por exemplo o ácido sulfúrico, qual é o nome do álcool formado? Bom, para que eu possa resolver essa questão, então novamente eu vou fazer a minha reação química, começando montando o meu composto. Veja, X2-eno. Então, X são 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele diz que a minha dupla ligação está no carbono 2. Então, 1, 2. Aqui está a minha dupla. Se ele fala que tem apenas uma dupla, significa que o restante é simples ligação. E agora, completo com os hidrogênios para formar as 4 ligações do meu carbono. Então, não posso esquecer que eu sempre tenho que formar as 4 ligações. Mas notem que no meu composto aqui ainda ficou faltando algo. Ele diz que tem o radical metil no carbono 3. Então, 1, 2, 3, aqui está meu radical metil. Então, o meu carbono que está aqui tem 1, 2, 3, 4 ligações. Aqui vai 2 hidrogênios e 3 hidrogênios, sempre fechando as 4 ligações. Ele fala que essa reação é uma reação de hidratação, quer dizer,
que o meu composto está sendo adicionado água a ele. E a água, que é representado dessa maneira, também posso representar ela assim, né? Então eu vou colocar ela de uma maneira que fique mais fácil de eu observar a reação. Então aqui tem minha molécula de água e isso ocorre em presença de ácido. Veja que a minha molécula da água também é uma molécula polar. Então eu tenho aqui cargas positivas, cargas negativas. Novamente, os elétrons da dupla ligação, que são cargas negativas, atacam o polo positivo da minha molécula, havendo a quebra da minha dupla ligação e a quebra da minha molécula de água. Então vamos aqui desenhar ao lado a molécula com a quebra da dupla ligação para que fique mais fácil de eu observar como está sendo a entrada do meu composto nessa molécula. Do meu composto ali, reagente, que é a água. Então vejam, houve aqui então a quebra da dupla ligação. Novamente, a adição de água segue a regra de Markov-Nikov, que diz que o hidrogênio da água deverá entrar justamente no carbono mais hidrogenado aonde foi quebrada a dupla ligação. Entre os dois carbonos que estava a dupla, veja que o mais hidrogenado é o carbono da esquerda. Então o hidrogênio entra nesta posição. Formação de carbocátion no carbono terciário, que é mais estável. Quando quebrou a água e o hidrogênio entrou no meu carbono, veja que sobrou aqui a hidroxila com carga negativa. E aí, então, esta é a segunda etapa. A hidroxila com carga negativa ataca o carbocátion de carga positiva, dando formação do meu produto final, aquele que eu quero saber qual é a nomenclatura dele para que eu possa justamente responder a minha questão. Vejam, aqui eu tenho agora o meu composto final e vou dar a nomenclatura dele. Reparem que eu tenho a hidroxila ligado a um carbono saturado. Isto é um álcool. Como que eu dou nomenclatura dos álcoois? Número de carbonos, saturação, terminação -ol, de álcool. É uma cadeia ramificada, então encontro primeiramente a cadeia principal, aquela maior sequência de carbonos e que também a minha função orgânica esteja ligado a ela. Veja que o que está fora da cadeia é radical. Radical com um átomo de carbono é metil. Agora eu vou dar o nome da cadeia principal. Número de carbonos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, X. Entre carbonos tem o simples ligação, infixo -an. Terminação -ol, de álcool. Devo numerar. Numero sempre da extremidade mais próxima da minha função orgânica. Então aqui eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Vejam que meu radical metil está no carbono 3 e que a minha hidroxila também está no carbono 3. Então eu tenho aqui que o nome do meu composto é o 3-metil-hexan-3-ol. Ou seja, resposta correta, letra D. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Até mais!